Hoje eu venho mostrar para vocês o novo empreendimento do meu aluno, Henrique Macedo. Já gravamos com ele no restaurante Sabor é Vida, na Financeira, e agora ele tem a pastelaria da franquia Chefinhos, que vende pastéis, wraps, cafés e muito mais. Vamos saber com ele como que é o desafio de empreender no Brasil. Vamos lá, já fazem aproximadamente aí 3 meses que eu inaugurei essa franquia, que é uma franquia onde a gente comercializa pastéis premium, massas, wraps. Sempre amou pastel, né? E aí o meu irmão pediu uma vez, e aí nós experimentamos e nós gostamos muito do produto, né? E eu entrei como sócio ali para mim poder ajudar um pouco, trazer um pouco da experiência que eu tenho na operação dela. Então, é o que falam, né? Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Então é sempre bom a gente diversificar, porque às vezes o nosso mercado passa por uma crise e a gente tem ali outras oportunidades ali para a gente tá atuando, né? A faculdade foi muito importante para mim, porque assim, eu tinha a experiência prática, mas a teoria eu não tinha. Então, por exemplo, tem muita coisa que a faculdade ela me ajudou a abrir a minha visão, explicando muito sobre isso, sobre essa questão do fluxo de caixa, como você calcular os custos da sua empresa, me ensinou também a questão do CMV, então assim, que me auxiliou muito no restaurante, me ajuda muito aqui na Chefinhos. A faculdade me trouxe a possibilidade de conversar com outras pessoas que tinham empresa, pessoas que o pai tinha empresa e o filho trabalhava, então a troca de experiência é muito legal, é muito bacana. Hoje eu venho mostrar para vocês o novo empreendimento do meu aluno, Henrique Macedo. Já gravamos com ele no restaurante Sabor é Vida, na Financeira, e agora ele tem a pastelaria da franquia Chefinhos, que vende pastéis, wraps, cafés e muito mais. Vamos saber com ele como que é o desafio de empreender no Brasil e também como que é a dinâmica de uma franquia. Vamos lá conhecer? Venha comigo! Olá, estamos aqui em mais um Strong Visita e hoje estou aqui com o meu aluno Henrique Macedo. Henrique, obrigado aí pela recepção, por nos receber com tanto acolhimento aqui. Eu que agradeço. O Henrique já cedeu uma entrevista para mim lá no passado. Ele falou sobre a sua financeira, né? Crédito consignado, empréstimos. Visitamos o restaurante Sabor é Vida, o restaurante aqui na Rua Santa Filomena. Se você quiser acompanhar essa entrevista, foi sensacional, muito aprendizado, muito conhecimento. Tá aqui o link na legenda para quem quiser assistir novamente essa entrevista. E hoje viemos por um motivo muito nobre, motivo muito especial. Continua com a Financeira, continua com o restaurante Sabor é Vida e temos uma novidade hoje. Conta para quem está em casa, Henrique, qual é a novidade que você veio trazer para a gente? Por que estamos aqui novamente? Então, vamos lá, já fazem aproximadamente aí 3 meses que eu inaugurei essa franquia, que é uma franquia onde a gente comercializa pastéis premium, massas, wraps. E o mais engraçado foi a forma como a gente conheceu essa franquia, né? Tanto eu como meu irmão, a gente sempre gostou muito de pastel. A gente sempre amou pastel, né? E aí o meu irmão pediu uma vez, e aí nós experimentamos e nós gostamos muito do produto, né? E aí a gente foi pedindo outras vezes, fomos atrás, descobrimos que já tinha um modelo de franquia, gostamos do modelo de negócio. É uma marca que foi criada aí tem aproximadamente 2 anos, já tem 15 unidades aqui no estado de São Paulo e tem um potencial enorme de crescimento, né? Eu conversei com o proprietário da marca, que se chama Matheus, que é o mesmo nome do meu irmão, e ele apresentou para mim o projeto dele e nós nos interessamos bastante, gostamos, abraçamos a ideia e hoje estamos aqui, 3 meses inaugurados, graças a Deus, e fluindo muito bem.
Agora, na verdade, o Henrique ele ocupa o quarteirão inteiro aqui, né? Verdade. Ele vai ocupar meu bairro inteiro aqui do Nova Petrópolis. Amém, né? amém. Ele já tinha a financeira, o restaurante e tinha uma loja aqui no meio que agora virou o Chefinhos, a rede de pastelaria, wraps, café, soda italiana também. Isso mesmo. E eu tenho uma corretora de planos de saúde também, onde eu sou sócio com a minha esposa. A minha esposa, ela já atua nessa área há 19 anos e eu entrei como sócio ali para mim poder ajudar um pouco, trazer um pouco da experiência que eu tenho na operação dela. Então, é o que falam, né? Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Então é sempre bom a gente diversificar, porque às vezes o nosso mercado passa por uma crise e a gente tem ali outras oportunidades ali para a gente tá atuando, né? Vamos relembrar, o Henrique foi meu aluno tempo atrás, né? Faz quase uma década que foi meu aluno. Verdade. Aluno de comunicação empresarial. Qual ano que foi que você estudou lá na Strong com a gente? Eu iniciei em 2017. 2017. Já quase 10 anos já. 10 anos, né? Vai completando o que vem, né? Verdade. Se formou. Graças a Deus. Pensa em fazer uma pós, um MBA. Penso em fazer futuramente. Nesse momento, né, tá uma correria muito grande, né? Por conta, né, porque eu tenho que gerenciar aqui a Chefinhos, junto com o meu irmão, que é meu sócio, tem o restaurante, tem a financeira e a corretora. Então, minha vida hoje está uma loucura. Imagino. Então, nesse momento, tá sendo um pouco difícil para mim, né? Mas eu pretendo futuramente, sim, fazer um MBA, fazer uma pós. Eu acho que todo conhecimento é muito bem-vindo, né? Agora, sobre empreender, né? Já que você é um empreendedor, agora tem essa franquia dos Chefinhos. Tem alguns dados que impressionam, positivamente e alguns negativamente. Queria que você comentasse esses dados comigo e você, sentindo na pele como empreendedor, como é que você vê esse panorama e essa situação? Em 2025, ano passado, segundo dados do gov.br, o país, o Brasil, registrou a abertura histórica de 5,1 milhões de novas empresas, né? É difícil empreender no Brasil, é difícil abrir uma empresa no Brasil e teve uma abertura histórica no passado, né? Nunca se abriu tanta empresa como no ano passado. O que você poderia falar sobre isso? Olha, o que eu posso falar, assim, realmente empreender no Brasil é muito difícil, né? Porque, infelizmente, a gente não tem incentivo nenhum por parte do nosso governo e acaba sendo muito burocrático você abrir um CNPJ. Então, por exemplo, esse ano, como eu estou pagando mais imposto esse ano do que eu paguei a minha vida inteira, porque é certificação disso, é certificação daquilo, tanta documentação que eles pedem, né? Que isso acaba complicando um pouco a vida do empreendedor. E já de alguns anos para cá, infelizmente, acabaram voltando a questão dos sindicatos. E essa questão dos sindicatos acaba sendo um pouco negativa. Por que eu vejo dessa forma? Porque a gente é obrigado a pagar por um serviço que muitas das vezes a gente não necessita naquele momento. Então, por exemplo, os meus colaboradores no restaurante, entrou um desconto de sindicato para eles de R$100. E eles só podem cancelar esse desconto em outubro. Então, durante esse período, está sendo abatido esse valor do salário deles. Eles não estão felizes com isso, evidentemente, porque eles não estão tendo muito suporte por parte desses sindicatos. E isso acaba complicando a vida do empreendedor. E o que eu vejo é que as pessoas elas estão buscando empreender porque hoje está muito difícil, as coisas estão muito caras, né? Então, para você entrar no mercado de trabalho hoje, para você poder ter uma boa remuneração, acaba sendo um pouco complicado, né? As empresas estão pedindo cada vez mais, né, graduações, experiências, e para quem é novo, acaba sendo um pouco difícil, né? Então, as pessoas elas estão optando muito em empreender por conta disso, porque você empreendendo, apesar das dificuldades, você pelo menos tem a possibilidade de ter uma renda ali um pouco maior. E esse foi um dos motivos que me fizeram começar a empreender em 2013, porque eu pensava, poxa, na época eu tinha 20 anos, e eu pensava, poxa, se eu começar agora e for entrar no mercado de trabalho, eu vou estar ganhando X, e esse valor que eu vou estar ganhando nesse momento não me atende. E ali eu via os planos de carreira, eu via que com 10, 15 anos a pessoa subia de cargo e eu colocava, poxa, para eu ter a remuneração que eu desejo, vai demorar muito tempo. Então eu falei, bom, acho que eu vou ter que meter as caras e empreender, né, para mim conseguir chegar nos meus objetivos de uma forma mais antecipada. Eu entendia que o modelo que as pessoas seguiam não era um modelo para mim. A pessoa fala, vou entrar numa empresa, aí eu vou crescendo, aí depois de tantos anos eu subo de cargo. Eu queria conquistar as coisas com um pouco mais de antecedência, digamos assim, né? E eu vi como empreendendo uma forma de fazer isso. Então, assim, eu fico
feliz, eu vejo que tem muita gente querendo empreender, né, que não é fácil, porque se você for pegar as estatísticas, quantas empresas fecham no primeiro ano? Eu não sei a estatística atual, mas na época que eu estudava, né, que eles tinham esses dados, eles falavam que mais de 50% das empresas fechavam no primeiro ano. Porque as pessoas abriam as empresas sem ter nenhum tipo de planejamento, sem ter nenhum tipo de fluxo de caixa, e isso acaba dificultando, porque a gente sabe que todo novo negócio no início é difícil. Eu tenho esse dado aqui, ó, assim como em 2025 tivemos 5 milhões de empresas que abriram, no mesmo ano de 2025, 2,9 milhões de empresas foram fechadas no Brasil. Mais da metade. Então, assim, abriram 5, fecharam 3, né? Mais da metade, né? Então, você vê que o número, ele é assustador, o número, né? E assim, infelizmente, com o aumento da carga tributária, com o aumento dos impostos que vem ocorrendo, muitas empresas estão migrando para o Paraguai, né? Estão pegando ali as filiais e estão indo para lá. Eu mesmo já cheguei a analisar essa possibilidade, que a carga tributária ela é muito menor. Então acaba ficando muito mais fácil para você empreender. Então eu acho que falta realmente ali um incentivo, né, do nosso governo para os empreendedores, porque são eles que giram a economia, são eles que geram emprego, né, e aí acaba dificultando um pouco. Para você ter uma ideia, professor, eu tenho um primo que ele mora nos Estados Unidos. E ele é empreendedor lá. E lá, por exemplo, quando você monta uma empresa, por exemplo, vamos supor que você investiu ali $300 mil. Enquanto você não recupera o valor do seu investimento, você não paga nenhum imposto. Então, assim, isso acaba sendo um diferencial. Um incentivo. Né? Um incentivo. As leis trabalhistas são mais flexíveis, então eles conseguem negociar com o trabalhador, né, por horas. Né? Então, não é muito engessado a lei trabalhista. Isso faz com que a remuneração ali do trabalhador aumente também. Então acaba tendo um incentivo, acaba facilitando. Aqui as coisas são muito engessadas, muito burocráticas, e isso dificulta bastante. Por exemplo, aqui, eu abri aqui tem 3 meses, mas foi tanta documentação que eles pediram, tanta coisa, né? Certificado daqui, certificado dali, que olha, eu gastei, se não me engano, acho que mais de R$15 mil. Só com documentos, só com essa parte burocrática. Então isso acaba dificultando um pouco a nossa vida como empreendedor, né? Dessas 2,9, quase 3 milhões de empresas que fecharam, né? A grande maioria corresponde a MEIs, a microempreendedores e a microempresas também, né? E aí algumas questões tentam justificar essa mortalidade precoce, vamos ver se você concorda. A primeira delas seria uma falha no planejamento. Com certeza, com certeza. Eu acho que o planejamento ele é fundamental. Por exemplo, não com a primeira empresa. Com a minha primeira empresa eu entrei com a cara e com a coragem. Qual foi a sua primeira empresa lá de 2013? Foi a financeira. Foi a financeira que, graças a Deus, eu estou com ela já há 13 anos. Ela eu investi tudo que eu tinha e não tinha nenhuma reserva. Passei por maus bocados lá, tive que alienar carro, tive que fazer empréstimos por não ter reserva. Então ali eu acabei aprendendo na raça, né? Já tanto o restaurante como a franquia aqui, eu tenho um fluxo de caixa, onde eu consigo manter a minha empresa por pelo menos 1 ano se eu não tiver receita nenhuma. E eu acho que isso é muito importante para todo mundo que está começando a empreender. Tenha uma reserva de emergência, pois assim, quando a gente inicia um novo negócio, a gente planeja tudo. Mas sempre vão acontecer situações que a gente não imaginava que fossem acontecer. E é importante a gente estar preparado para essas situações. Então hoje, qualquer negócio que eu for abrir, eu pego o custo dele mensal e eu coloco durante 1 ano. Eu multiplico esse valor por 12. Se eu não tiver esse valor em caixa, eu não abro. Interessante, uma boa estratégia. Porque realmente os próximos motivos da mortalidade precoce das empresas era gestão financeira deficiente e instabilidade no fluxo de caixa, né? Exatamente, Então, exatamente. Então, por exemplo, o que eu vejo muitas pessoas fazerem, para mim abrir uma empresa em tal segmento precisa de R$200 mil. A pessoa pega os 200 mil, investe e, por exemplo, se no primeiro, segundo e terceiro mês não girar nada, como que a pessoa vai manter esse negócio? Como que ele vai pagar folha salarial, salários? Não tem como, né? Então é uma empresa que já nasce ali meio que fadada ao fracasso, né? Exato, E aí o outro dado, a gente falou de um dado positivo, né? Que ano passado, 2025, abriram mais de 5 milhões de empresas, mas também a gente não pode esquecer da inadimplência das empresas no Brasil, né? As empresas encerraram o ano passado com 213 bilhões
bilhões, 213 bilhões em dívidas, que é a inadimplência no maior patamar já registrado na história, segundo o Serasa Experian, né? Ou seja, esse número representa 2 milhões a mais do que do fim de 2024. É um número muito alto, né? Muito, né? muito alto. E por que assim, qual que é a minha visão em relação a isso? Carga tributária. A carga tributária no nosso país, ela é altíssima, entendeu? Então, assim, foi aumentado o imposto sobre as empresas, então hoje eu estou pagando mais imposto da minha financeira, do meu restaurante. Isso acaba dificultando um pouco, né? Então, além de solicitar mais documentações, ter a questão dos sindicatos que eu comentei, e esse aumento dos impostos acaba dificultando um pouco a vida do empreendedor. E a gente acaba recorrendo a linhas de crédito e aí, como a gente não, assim, a operação acaba não dando lucro, a pessoa não consegue pagar, infelizmente. Tanto é que, assim, não só as empresas, se vocês forem verificar, o número de brasileiros endividados, né, como Você pessoa que tem física, a financeira também, absurdamente, absurdamente, o nível aumentou muito de pessoas endividadas. Tanto é que o governo agora está lançando esse programa chamado Desenrola, porque parece que, se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganado, mas parece que 90 milhões de brasileiros estão endividados. Então, assim, olha o tamanho, né? Olha o volume de pessoas que estão endividadas. Por quê? O custo de tudo aumentou muito. Exato. Né? Então, isso acaba dificultando tanto para o empreendedor como para a pessoa física, né? O empreendedor não consegue cobrar mais porque a pessoa não tem a condição financeira de pagar, né? Exatamente. E a pessoa muitas vezes não frequenta restaurantes porque comer em casa acaba sendo uma opção mais barata, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, as pessoas elas acabam buscando outras vias, né? Exato. Desses 213 bilhões em dívidas das empresas, você sabe a maior parte das empresas negativadas, 55%, é o setor de serviços. Setor de serviços, né? O setor de serviços, ele está aí dando 55%. E os micro e pequenos negócios formam 8,5 milhões desse total. É muita gente, né? É muita gente, muita. Que impressiona negativamente, né? Então, por exemplo, a minha financeira é uma empresa no setor de serviços, né? E o ano passado a gente passou por algumas situações ali bem complicadas, porque como a inadimplência aumenta, então os bancos eles acabam dificultando a oferta do crédito, a taxa Selic está muito elevada. Exato. Mas eu entendo o fato da taxa Selic estar elevada, porque se o governo não pagar um valor maior, ele não tem captação de recurso estrangeiro. Se ele não faz isso, a inflação ia estar batendo no teto. Então, eu entendo que o governo tem que subir a taxa Selic, só que como a taxa Selic aumenta e a inadimplência também aumenta, consequentemente, no meu setor, que é o setor financeiro, a aprovação do crédito ela acaba diminuindo bastante. Mas vamos amenizar o clima, né? Falar de coisa boa. Vamos. Você começou a empreender antes de entrar na faculdade, então, porque Sim. você abriu a financeira em 2013 Isso mesmo. E você começou o curso superior na Strong em 2017. Isso mesmo. Então você já se jogou antes de ter aquela literatura sobre finanças. Sim, sim. Eu comecei a empreender, eu tinha 20 anos, não tinha noção nenhuma do que era empreender. Fui com a cara e com a coragem. E passei por maus bocados por conta disso. Talvez, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria guardado um recurso maior, como eu comentei, né? Porque em situações mais complicadas você tem um caixa ali para você conseguir sair da situação. Porque é muito difícil para o empreendedor que não tem caixa passar por uma situação difícil. A nossa cabeça ela não funciona da mesma forma. Porque a nossa cabeça está preocupada com o quê? Pagar fornecedor, pagar funcionário, pagar aluguel, pagar imposto. E se você não tem recurso, você não consegue dar o direcionamento correto para a sua empresa. Então você não consegue nem fazer um bom planejamento, porque você está sempre com a faca no pescoço, né? Como a gente fala, né? Vendendo o almoço para poder comprar a janta, né? Então eu fui com a cara e com a coragem, quase quebrei. E assim, demorou 2 anos para mim começar a ver algum dinheiro. Cheguei a dever aí mais de R$400 mil em imposto. Como eu falei, alienei carro na época dos meus pais. Meu pai era aposentado, fiz empréstimo no nome do meu pai, fiz empréstimo no nome da minha mãe, então saí lotado de dívida e quase quebrei. E você lembra qual foi o momento lá na financeira que mais te abalou, assim, que foi mais
você se recorda como o mais dificultoso, de maior dificuldade? Com certeza, né? Teve um dia que eu tinha que pagar a folha salarial dos meus funcionários, que na época era aproximadamente 30 mil reais, e eu entrei na conta, tinha 3 mil. Então você imagina, né? Eu naquele momento acabei ficando desesperado, tive que recorrer Você tinha 10% do valor da... 10% do valor da folha. Porque até então, eu ficar sem ter nenhum rendimento, não tem problema. Eu estou lutando por um sonho meu, eu estava me abdicando das coisas. Mas e as pessoas que trabalhavam comigo? Tem as responsabilidades, os compromissos. Então esse eu acho que foi o momento mais delicado para mim. Um momento que eu não tinha como arcar com a folha salarial dos meus funcionários. Graças a Deus consegui uma linha de crédito, consegui pagar em dia ali, nunca atrasei salário, graças a Deus, porque eu sempre ou pegava empréstimo, ou deixava de repente de pagar o aluguel, pagar qualquer outra coisa para priorizar os colaboradores, né? Porque eu sei que eles têm os compromissos deles e, poxa, você pagar salário atrasado não é legal, né? Então eu acho que essa foi assim, foi o ápice, momento em que eu quase desisti. E aí, você já contou na outra entrevista, mas vale a pena relembrar porque foi uma estratégia muito boa. Quando você abriu o restaurante Sabor é Vida, também teve a ver com o Vale Alimentação, refeição dos funcionários da financeira. Isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. É que na época eu estava com, se não me engano, 50 funcionários na minha financeira. E a minha folha de pagamento era elevada, né? E o Vale Alimentação, consequentemente, também. Na época, se eu não me engano, na época eu pagava acho que 16, 17 mil de Vale Refeição. E aí, o que aconteceu? Por conta da pandemia, o dono do ponto comercial que fica aqui ao lado, ele entregou o ponto. E aí, por eu ter um relacionamento já com o dono desse quarteirão, e por ele me conhecer há muitos anos e por ele gostar muito de mim, ele falou, pô Henrique, por que você não pega o ponto que era um restaurante? Eu prefiro locar esse ponto para você do que locar para um estranho, porque eu já conheço você, eu sei que você paga em dia, paga certinho, nunca tive problemas. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia. E aí o meu irmão começou a colocar na ponta do lápis o quanto eu teria de economia se eu montasse um restaurante, que eu iria reduzir aí aproximadamente 80% do meu valor com o Vale Refeição e, consequentemente, eu teria mais um negócio. Claro que era um mundo novo, né? Porque até então eu só tinha a financeira e você trabalhar com um restaurante é completamente diferente. É uma outra metodologia, a forma como você gerencia, a forma de contratação, é tudo muito diferente. Então a gente acabou abraçando a ideia no momento de pandemia, que foi até uma loucura ali, né? Mas a gente fez isso por conta da oportunidade, porque o dono ele me deu alguns meses, para mim não pagar o aluguel, me deu um desconto também nos aluguéis subsequentes e ali a gente conseguiu girar o negócio. Então hoje o nosso restaurante ele dá lucro e eu ainda tenho a economia com o Vale Refeição dos colaboradores. Ou seja, foi estratégico, né? Porque na época que estava todo mundo no ápice da pandemia, fechando, Exato. Você resolveu empreender com mais um negócio, né? Muito pela oportunidade e por ver que já me traria uma redução de custos. Então, como eu fiz as contas e eu vi que eu já teria uma boa redução, de uns 80% do valor que eu pagava, eu falei, bom, cara, vamos encarar. A gente tem um valor para manter o negócio aqui uns 2, 3 anos, a gente tem esse valor de caixa. Essa pandemia vai acabar, vai começar a girar, a gente consegue passar por esse momento. E aí a gente abraçou essa ideia, o restaurante começou, demorou ali um ano e meio para começar a girar. Eu acho que todo negócio ali demora mais ou menos isso, principalmente quando você não tem a expertise ainda. No restaurante a gente foi adquirindo a expertise com o passar do tempo. Quando eu abri meu restaurante eu não sabia nem o que era CMV, para ter uma ideia. Eu não sabia nem como calculava isso. E ali, quebrando a cara, a gente foi aprendendo como a gente calculava. Mas a gente abriu no momento de pandemia mesmo, e o mais engraçado é que até então não tinha tido lockdown ainda. Foi eu abrir o restaurante, passou um mês e teve lockdown. Então a gente teve que fechar, só deixou para os colaboradores. Então foi um momento difícil que a gente passou, mas graças a Deus as coisas acabaram dando certo. E você viu uma oportunidade, como você falou, né? Você economizou 80% do Vale Refeição dos colaboradores da financeira, eram mais ou menos 50 colaboradores, Isso, exatamente. Então só aí já tinha uma vantagem, né? Com certeza. Então com isso é certeza. estratégia, né? É ser estratégico. A gente juntou o útil ao agradável, né? Porque no momento eu recusei o ponto, mas o dono insistiu tanto que eu comecei a analisar a possibilidade. E o mais engraçado é que aqui foi a mesma coisa, porque aqui era uma loja de roupas,
E os proprietários, né, os locatários estavam aqui há mais ou menos uns 13 anos. E aí eles entregaram ponto devido à crise, né, porque eu enxergo que boa parte das empresas está passando por um momento um pouco delicado. E aí a dona do imóvel, né, foi lá novamente, falou: Henrique, ó, você não quer pegar aquele ponto? Eu falei: poxa, agora não quero, né, não quero. Mas até então o meu irmão já estava estudando abrir essa franquia. E aí eles vieram, o pessoal da franquia veio aqui, fez a análise, né, da região. Eles viram que a região era muito boa. E aí tudo casou. Casando a oportunidade do ponto aqui, que fica tudo muito próximo, e a franquia tinha aprovado, então acabou dando certo também. E o que não pode também, você viu que você disse que você não era muito da área da gastronomia, da culinária. Agora gostou tanto do negócio que além do restaurante agora tem a pastelaria também. Pegou gosto pela coisa. Peguei, assim, o meu irmão, que é o meu sócio, ele gosta mais dessa área. Eu sou apaixonado pela financeira, né? É o que eu amo fazer, é o que eu gosto. E o meu irmão nessa área de alimentação, ele acabou se identificando mais. Eu empreendo junto com ele, mas ele ama essa área, ele gosta bastante. E aqui você falou que também foi em virtude de gostar muito de comer pastel, é isso? Ou era Exato. o pastel dos chefinhos que você comia bastante? Não, eu e meu irmão a gente sempre gostou muito de comer pastéis, mas a gente gostou do pastel dessa marca porque eles têm alguns diferenciais. Quais são? Conta pra gente aí. Então, por exemplo, o pastel ele não fica oleoso, né? Porque a gente frita com óleo especial, que é um óleo específico, onde o pastel acaba de sair da fritadeira, ele não fica pesado, não fica oleoso. A farinha que a gente faz a massa, a gente importa da Argentina. Por quê? Porque eles têm ali assim, isso foi o que o proprietário da franquia comentou e eu vejo realmente pela qualidade. Que a farinha que eles possuem lá é muito melhor do que a que nós temos aqui. Então tem muita coisa que a gente importa de fora, entendeu? Então por isso que a gente acaba tendo uma qualidade superior aí em relação a outras marcas de pastéis. É uma farinha que não fala português, é isso? Não, é uma farinha argentina, os nossos irmãos. E vamos também falar, eu sou suspeito porque em 3 meses eu vim pelo menos 4 vezes aqui. Tanto que eu gostei, trouxe pessoas, trouxe amigos, família. E o pastel doce, por exemplo, ele também tem um diferencial. O pastel doce é feito com massa de cacau, não é verdade? Isso mesmo. O nosso pastel doce ele é feito com uma massa de cacau, que é uma massa diferenciada que nós temos. Inclusive é um chamariz, né? Muita gente vem aqui por conta disso, porque as pessoas realmente falam: eu nunca tinha comido um pastel doce com a massa de cacau, e aí isso acaba sendo um ponto muito positivo e um diferencial que nós temos. E faz toda a diferença. Eu não tinha nunca provado, agora faz um depoimento, pessoal, nunca tinha provado, e agora, eu sou louco por doce, eu sou chocolatra, formiga, e agora que eu provei o pastel doce com massa de cacau, eu não consigo comer pastel doce em outro lugar. Que bom, fico feliz, que aí vem sempre aqui, né? E faz uma diferença muito grande. E além disso, é o carinho no modo como é servido. Ele não é servido em prato. Conta pra gente também esse diferencial. Sim, assim, qual que é a ideia da marca? A ideia da marca não é concorrer com o pastel de feira, tá? É a gente trazer um produto mais premium. Então a gente procura trazer uma qualidade e trazer um atendimento diferenciado. Então, por exemplo, quando a gente vai servir os nossos pastéis, nós servimos numa tábua de madeira, né? Que é algo um pouco mais sofisticado, digamos assim, né? Então a gente prioriza muito ali o atendimento do nosso cliente e trazer algo diferenciado para ele, né? Por isso que a gente tem esse foco, tá? E assim, todos os nossos pastéis, todos os produtos que nós utilizamos são os produtos da melhor qualidade possível, né? Então a gente quer trazer uma experiência diferenciada para os nossos clientes. A gente está falando muito de pastel, mas se engana quem pensa que o chefinho usa só para comer pastel. É isso mesmo. Né? Tem uma massa deliciosa, né? Eu também provei aqui o macarrão a molho branco, que é sensacional, incrível. Sim, é muito bom também. Nós temos as massas, né? Que são os espaguetes, e nós temos os wraps também, que são um diferencial nosso também, né? Que hoje, para vocês terem uma ideia, assim, a Chefinhos começou só com pastéis. E aí ela aderiu à linha de wraps e de massas. Hoje os pastéis, eles representam 60% do nosso faturamento.
20% são os pastéis e 20% são as massas. E eles estão crescendo bastante, porque a qualidade realmente acaba sendo o diferencial. Então, o Matheus, que é o responsável pela franquia, ele traz muita coisa do exterior. Então, ele viaja muito, ele experimenta para trazer a melhor qualidade e a melhor experiência possível para os nossos clientes. E as bebidas também, tá? Eu tomei uma soda italiana de maçã e uma de morango, que são diferenciadas, né? Sim, tem até sim. num canudo, meio tropical, Sim, né? sim. A nossa ideia é justamente essa, é trazer Pode botar foto aí, tem foto aí, pode colocar eu comendo, eu aqui no Isso, restaurante. coloca assim a foto dele comendo. E aí, assim, pelas fotos vocês vão ver como é servido. Que é servido nessa tábua de madeira, né, o copo com esse canudo, com um ar mais tropical. Então a gente quer trazer para o nosso cliente uma experiência. E não somente isso, né? Eu acho que todo mundo, quando era criança, ia na feira comer aquele pastel. Né? E a nossa ideia... Memória afetiva. Exatamente. Né? A nossa ideia é que os nossos clientes tenham essa memória afetiva. Às vezes lembram de um momento com o pai, com a mãe, ou com algum familiar, ou algum momento ali, um aniversário. Né? Então a nossa ideia é trazer um momento ali de afetividade e de felicidade para os nossos clientes. Uma coisa importante, a gente está aqui quase 2 horas e não parece que está numa pastelaria, porque não tem cheiro de gordura, não é igual, né, quando você vai na feira, né? Sim, você sai sim. de lá besuntado de óleo, né? Pelo contrário, né? Aqui é um ambiente calmo, tranquilo, com música ambiente, não tem cheiro de gordura. E também os adolescentes, os jovens, não gostam muito de contato humano, sabe disso, né? Verdade. As pessoas só gostam da coisa virtual. Então, se você não quiser falar com ninguém também, não tem problema nenhum. Tem o totem, né? Você mesmo se serve. Exatamente. A gente vê como as pessoas elas querem ter cada vez mais autonomia para as coisas, né? Então, por exemplo, se você for verificar hoje o McDonald's, o Burger King, você faz o pedido todo pelo totem. E nós já implementamos esse totem aqui também já para facilitar isso, né? Então o cliente ele vem, ele já faz o pedido, não precisa ter nenhuma interação humana ali, porque às vezes a pessoa ela chega a um determinado ambiente e ela realmente ela não quer ser abordada por ninguém. Sim, sim. A pessoa quer chegar, ela quer fazer o pedido dela, ela quer comer e ficar tranquila. Então nós temos as duas opções. Existem algumas pessoas, né, que é um público ali um pouco mais antigo, né? Pessoas ali acima de 40, 45 anos que ainda preferem um atendimento humano. Fala isso, acima de 40, mais antigo, agora acabou comigo. Agora eu me senti ofendido. Antigo não, desculpa, mais experiente. Ia falar mais assim, experiente. Eu ia falar que eu vim aqui com meu pai e com a minha mãe, eles não sabiam nem o que era um totem. Mas aí um funcionário imediatamente veio ajudá-los, né? Eu achei isso o máximo. Porque se você também se não tiver essa inclusão digital, se você não for tão adepto à nova tecnologia, também tem um grupo de colaboradores que ajudam, né? Os senhorzinhos, certeza. no meu caso de 40 anos, tá, gente? Já bem claro que eu sei usar tecnologia, que eu não sou tão retrô, mas meu pai de 80 e minha mãe de 76 vieram até aqui e tiveram ajuda, né? Então sempre tem alguém para ajudar também. Sim, né? sim. Todos os nossos colaboradores, eles são treinados, tá? Como toda franquia, a gente tem que seguir o molde daquilo que eles pedem. E conhecendo as outras lojas, conhecendo o crescimento que a marca teve nos últimos anos, eu acreditei muito no potencial da empresa. Por isso que nós abraçamos a ideia e abrimos essa franquia aqui em São Bernardo. Agora, uma questão. Você comentou comigo que você abriu seu primeiro negócio em 2013, antes de fazer faculdade. Isso mesmo. Foi a financeira. Você passou por maus bocados, você aprendeu fazendo, aprendeu na prática e aprendeu com dor, né? Sim, verdade. Depois você fez a faculdade em 2017. Aí você depois continuou com a financeira, abriu o Sabor é Vida e agora abriu Chefinhos. Isso Os mesmo. conhecimentos da faculdade te ajudaram? Potencializaram o que você já fazia? Muitas coisas que você fazia antes, agora com a faculdade, você não comete os mesmos erros? Como é que tá a situação aí? Não, com certeza. A faculdade foi muito importante para mim, porque assim, eu tinha a experiência prática, mas a teoria eu não tinha. Então, por exemplo, tem muita coisa que a faculdade ela me ajudou a abrir a minha visão. E o que acontece? Por exemplo, eu nem sabia que existiam níveis na empresa, nível estratégico, nível operacional, o nível tático, se eu não me engano. Então, assim, eu não sabia o que era isso. Entende? Então, isso me ajudou muito, né? Fora as outras coisas que eu vi na minha faculdade.
explicando muito sobre isso, sobre essa questão do fluxo de caixa, como você calcular os custos da sua empresa, me ensinou também a questão do CMV, então assim, que me auxiliou muito no restaurante, me ajuda muito aqui na Chefinhos, me ajudou porque, por exemplo, eu nem sabia o que era um MVP, por exemplo. Então, por exemplo, hoje... Explica o que é isso para quem está lá em casa, que ainda não faz faculdade. Exatamente. O MVP nada mais é do que o mínimo viável do produto, que é você fazer um teste, né? Por exemplo, vamos supor, eu vou tomar como exemplo a minha financeira. Eu atuo muito forte ali com crédito consignado para aposentados e pensionistas. Aí eu quero mudar o meu público, eu quero trabalhar com servidores federais, né? Com SIAP, etc. Então, o que o MVP ele me ajuda nisso? Ao invés de eu pegar e mudar toda a minha empresa para isso, eu vou pegar ali 1 ou 2 colaboradores e vou fazer um teste com eles para mim começar a entender como funciona esse mercado antes de eu fazer essa transição total. Então, o MVP nada mais é do que isso, é você fazer um teste de algo que você já tem um planejamento de estar startando, só que você faz num volume menor para você poder ver se isso dá certo ou não, para depois você começar a escalar o que já está funcionando. E com isso você consegue já analisar as métricas, já consegue analisar o que dá errado, o que não dá, qual estratégia você vai seguir. Então isso me ajudou bastante. Então, por exemplo, tudo que eu vou mudar na minha financeira hoje, eu não mudo de uma forma radical. Eu começo ali de uma forma menor e aí dando certo eu começo a escalar. Boa tarde, tudo bem? Beleza? Tudo bem. Outra questão, né, a faculdade, assim como a pós, o MBA, ela proporciona o networking. Isso Sim, também é muito importante, né? Verdade. Muitas pessoas falam assim, eu vou fazer uma faculdade, mas pela comodidade, pela facilidade, vou fazer EAD, né? Vou fazer à distância. Verdade. Não quero ter contato com gente. Mas esse contato com pessoas é importante, é fundamental, essa interação, esse tete-a-tete, olho no olho, porque aí você consegue um networking também, né? Você conhece pessoas, realidades. Com certeza. Eu acho que isso ajuda muito porque, assim, a faculdade me trouxe a possibilidade de conversar com outras pessoas que tinham empresa, pessoas que o pai tinha empresa e o filho trabalhava, então a troca de experiência é muito legal, é muito bacana. E de repente dá para você fazer algo junto ali com a pessoa, né? De repente o serviço que você tem pode agregar para outra pessoa e vice-versa. Então o networking eu acho fundamental. Inclusive assim, né? Não só apenas na faculdade. Eu acho que o networking ele é essencial para todo empreendedor que deseja crescer, tá? Porque são atalhos que você tem. Então, por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa que tem uma experiência um pouco maior, uma pessoa que ali você conversando, ela vai te trazer uma outra visão, né? Então, por exemplo, o responsável pela franquia, ele já atua com isso já há mais de 10 anos. Então eu converso muito com ele e ele nos dá uma visão, uma experiência que ele tem que dificilmente você vai conseguir ter essa experiência se você não passar por isso. Como ele já passou por isso, ele te traz alguns atalhos, né? Coisas que ele testou que não funcionou e que ele testou e que deram certo. Então eu acho que o networking é fundamental. Eu acho que para quem pode fazer a faculdade de forma presencial, eu acho que é muito melhor, tá? Porque esse contato acaba sendo muito positivo. Lá na faculdade, você tem contato com as pessoas que se formaram com você, da sua sala, e você sabe onde elas estão hoje, em que elas estão atuando, né? Estão bem? Quem fez Strong está empregado, está bem? Olha, faz um tempo que eu não tenho contato com eles, mas a última vez que eu conversei com alguns amigos meus, eles estão muito bem. Um está trabalhando no Banco C6, o outro cresceu assim absurdamente, porque o sogro dele já tinha algumas empresas, e aí depois que ele se formou na faculdade, ele conseguiu subir de cargo, conseguiu assumir mais responsabilidades, viaja para outros países para trazer clientes novos. Teve um também que já começou a empreender, e ali no início, quando ele iniciou, ele conversava muito comigo, então o que eu pude auxiliar ele, a gente já tinha uma amizade muito grande, o que eu pude auxiliar, eu auxiliei, passei as informações para ele. Então, assim, do pessoal que eu conheço, eles estão muito bem hoje, sim, graças a Deus. Ó, tá vendo? Aqui a gente fala e comprova. Eu falei que eu gostei do pastel, que foi uma maravilha, que eu recomendei para o pessoal que eu conheço, para o meu prédio,
Tanto que eu tenho o pessoal do prédio aqui hoje, olha aí, as minhas vizinhas aqui, ó. Vem cá falar um pouquinho, vem cá. Vem dar um oi aqui, ó. Vem cá. Vem cá, vem dar um oi aqui, ó. Na câmera. Vem falar aqui, ó. É a primeira vez que vocês vêm, não? Eu, sim, mas ele já veio. Ah, então você já veio aqui antes, nem fala que você já veio. O Miguel quer falar. Então só aparece na câmera só. Não, tá tímido. Ó, você já veio aqui, não é a primeira vez? É a segunda vez. Segunda. O que você comeu aqui na primeira vez? Conta pra gente. Pastel doce, né? Eu juro. Pastel doce? Foi, pastel doce. Do que foi? O doce do quê? Tem de M&M's? De ouro branco. De ouro branco. E gostou, né? Gostou. Tanto que vai repetir de novo, né? E para nossa região também é bacana, né? Abrir uma franquia como essa, né? Faltava aqui pra gente, né? Já tinha as feiras de sábado, ou de sexta-feira, lá em cima da Comunidade. Exato. No prédio, na comunidade, perto mesmo. Não é shopping, né? Uhum. E o dele também, o restaurante aqui do lado, também é dele, o Sabor é Vida. Também é dele, meu aluno, foi meu aluno na faculdade. E agora está empreendendo aí, ó, já tem o Sabor é Vida, tem a financeira, agora tem os chefinhos, olha aí. Diversificado. Obrigado. Eu falei que no lançamento também postei lá no condomínio, que o pessoal vir aqui, né? Então bem-vindos, viu? Vamos voltar aqui, olha aí, tá vendo? Eu só acredito vendo, tá vendo? O pessoal do prédio, meus vizinhos aqui. Legal. Obrigado, inclusive, pelas indicações, viu? Imagina. Agora, aqui é um pouco diferente do Sabor é Vida, Sim. Porque aqui é uma franquia. Eu queria falar para o pessoal de casa sobre a dinâmica de uma franquia, né? Então, assim, acho que uma das grandes vantagens de você estar dentro de um sistema de franchising é que você se sente um pouco mais seguro, né? Com Primeiro, certeza. porque você já tem um negócio formatado e já estudado, que é entregue já naqueles moldes. Exatamente. A marca já está consolidada e isso acelera também esse retorno financeiro, não é verdade? Com certeza. O fato deles já terem um modelo de negócio, já terem toda uma estrutura que já funciona, é um atalho. Exato. Então, por exemplo, nessa parte de pastéis, eu, como não tinha experiência nenhuma, eu nunca ia imaginar que tem um óleo específico para não deixar o pastel carregado, para não deixar o pastel nem oleoso e nem pesado. Eu nunca ia imaginar em importar uma farinha lá da Argentina, entendeu? Porque a qualidade é melhor. Ele já tem os fornecedores certos, já tem o modo de preparo, então já tem um modelo de negócio que funciona, que já foi testado, né? E não só por isso, né? Já tem diversas outras unidades. Então, são muitos atalhos e a gente acaba aprendendo muito com a franquia também. Então, eu acho que essa experiência que ela traz acaba sendo muito positiva, né? Então, eu posso dizer que tanto eu como meu irmão, a gente amadureceu muito empreendendo com toda a expertise que a franquia trouxe para nós. Eu vou trazer aqui uma lista, você fala se você concorda ou discorda. Perfeito. Vantagens de um franqueado. Perfeito. Primeiro, já tem clientes e credibilidade no mercado. Concordo. Isso é positivo. Positivo. Negócio testado. Muitos erros e acertos já foram validados pela rede Chefinhos. Concordo. Ele já sabe o que funciona e o que não funciona. Exato. Para chegar no pastel doce com a massa de cacau, é porque isso já foi provado, já foi testado, né? Exatamente. Suporte contínuo. A franqueadora oferece treinamento e consultoria. Isso acontece com vocês? Acontece sim. Eles oferecem consultoria, assessoria, eles nos ajudam bastante. Muito bem. Economia de escala. As compras coletivas também facilitam o acesso a bons fornecedores. Com certeza. Isso é algo que a gente já tem uma precificação melhor e isso é algo que nós da rede já estamos estudando para a gente fechar com alguns fornecedores de forma exclusiva para a gente conseguir ali, né, como a gente vai fazer um pedido maior, a gente conseguir ter alguns preços mais diferenciados ainda. Então a gente está querendo baixar ainda mais o nosso CMV. E acho que também é uma questão importante é o marketing profissional, né? Com certeza. Então, por exemplo, a marca, ela já existe, todo o layout da loja, tudo isso a gente já tem. E é uma marca que já está ficando mais consolidada, né? Então, por exemplo, nós temos uma unidade que fica no aeroporto de Guarulhos.
Então já teve cliente que veio aqui que falou, olha só, eu consumi uma vez lá no aeroporto, passei aqui, vi, gostei e veio aqui. Então tudo isso ajuda muito a fortalecer a marca, né? E essa é uma dúvida que eu tinha, que por exemplo, eu conheço muito franquia de escola de idioma. Você tem lá a franquia da Wizard, tem que seguir o mesmo material, apostilado, a mesma paleta de cores, a mesma identidade visual de todas as franqueadas, né? Agora aqui também, as cores, os elementos, a identidade visual, você escolheu algo ou não? Foi tudo já pré-pronto? Não, já foi tudo pronto, já tudo especificado pela marca. Eles já têm um grupo de arquitetos que prestam serviço e tanto as cores como todo o layout já tinha sido desenhado pela marca. Quanto tempo demorou de quando você fechou o contrato, falou, vou ficar com esse ponto comercial até abrir os Chefinhos? Olha, foram aproximadamente 5 meses, porque o ponto comercial aqui, que era uma loja de roupas, estava muito ruim. Então eles já não reformavam há coisa de 12, 13 anos. Eu acho que eles nunca fizeram uma reforma. Então nós tivemos que quebrar o piso para poder acertar a altura, então teve que tirar muita coisa de baixo. Aqui tinham várias paredes, tinham pilastras, entendeu? Então assim, foi bem trabalhoso, foi mais ou menos uns 5 meses, ao momento que a gente fechou o contrato até a inauguração. Só dessa questão de reforma? Exatamente, exatamente. E uma coisa assim, que eu acho que as pessoas já sabem, mas é bom ressaltar, né? A gente faz o orçamento, sempre coloca 20%, 30% a mais, que sempre gasta mais do que a gente planeja. Tá, eu sei que sempre falar de número é uma coisa delicada, mas pensando quem está em casa e quem pensa em empreender, uma reforma desse ambiente aqui, não precisa falar exatamente o valor, mas de quanto a quanto? Mais de 100 mil? Sim, com certeza. Para mim reformar esse ambiente aqui, eu gastei em torno de 400, 500 mil reais, mais ou menos. Meio milhão? Meio milhão de reais. Só para reformar? Só para reformar, assim, toda a reforma, tem os equipamentos também, que são equipamentos que são muito caros, tá? Mas são equipamentos de alta performance, entendeu? Então, por exemplo, eu consigo fazer o preparo de alimentos que no forno comum demoraria ali 20 minutos, eu faço em 2. Olha. Entendeu? Então, por exemplo, só de equipamento eu gastei 150 mil reais, só de equipamento, fora a reforma. Então, fica na casa do meio milhão aí, mais ou menos, de investimento. Você pegou a franquia te ajuda em algo da reforma, de equipamento ou não? Isso é a parte? Não, eles me indicam tudo que eu tenho que comprar. Eles mostram para mim, Henrique, você tem que comprar esse equipamento dessa marca, você tem que usar esse material, tudo eles me indicam, mas ali a compra, né, o investimento é o franqueado que faz. Então você que teve que fazer. Eu tive que fazer todo o investimento. E para você ser franqueado dos Chefinhos, você tem um valor que você paga por mês? Como é que funciona? Então, tem os royalties, Até né? para quem está em casa Claro, entender, né? claro. Eu quero ser um franqueado. Claro, tem os royalties, que no nosso caso é 5% do nosso faturamento bruto, tá? Que é destinado à marca, e tem 2% que é de marketing, né? Que é para investir em marketing para toda a rede. Então, na verdade, do faturamento aqui, mais ou menos 7%. 7% do faturamento bruto. Bruto. É destinado para isso. Tá. Bom, a gente falou de muitas vantagens de ser um franqueado. Vamos falar de umas desvantagens também, né? Também tem. Falta de liberdade. Esse é o principal. Porque você tem regra e padrão operacional, você não pode inovar livremente. Exatamente. Eu tenho muita liberdade criativa, eu sou muito criativo, eu quero inovar, mas você tem que seguir um padrão, né? Com certeza, com certeza. Então, Isso por te exemplo, incomodou em algum momento? Com certeza, muito. Porque Você é um assim, cara criativo, que eu te conheço. Sim, porque assim, a gente começa a verificar algumas demandas, né? Os clientes vêm aqui e começam a pedir por determinados produtos e nós não temos. E claro, a gente analisa, a gente começa a ter uma demanda alta de algo que a gente não tem, a gente chega na franquia e fala, olha, a gente quer inserir esse produto. Só que assim, eles são flexíveis nesse lado de analisar a viabilidade econômica de colocar esse produto, só que tudo demora muito, né? Então é tudo muito engessado. Então eu tenho que passar para o coordenador vai passar para o responsável da franquia, eles vão fazer um estudo, um processo, né? Algo, por exemplo, tem essa demanda, vou colocar aqui. Então tem muita coisa que eu gostaria de fazer aqui, que eu não posso. Por exemplo, uma das coisas que mais me incomoda, que é algo que eu estou tentando negociar com a marca, é que eu não posso ter um Instagram pessoal aqui. Você não pode ter dessa unidade. Não posso ter um Instagram dessa unidade. Então você não pode ter lá Chefinhos da Alameda Imperatriz Leopoldinense com a Santa Filomena. Você não pode. Não posso ter. Por quê? Porque isso era liberado para os franqueados. Só que alguns franqueados, né, não tiveram o bom senso e a responsabilidade
né? E aí postaram algumas coisas que eram contra as diretrizes da franquia. Por exemplo, né, vou trazer uma situação que aconteceu. Um determinado franqueado torcia para um time X, aí o time ganhou, ele colocou a bandeira do time, provocou o time rival, e aí acaba sendo um pouco complicado você associar isso à marca, porque as outras unidades acabam pagando o preço de uma que, né, agiu com uma certa irresponsabilidade. Mas isso é algo que a gente já está negociando com a marca, né, de cada unidade ter o seu Instagram e eles fazem a gestão. Então como é que seria hoje? Hoje é o Instagram dos chefinhos e dentro desse Instagram aparece a sua unidade. Exatamente, exatamente. E nós temos um aplicativo próprio onde o cliente ele pode fazer os pedidos. Então o cliente ele entra ali no nosso Instagram, ele clica que ele quer fazer um pedido, e ali o próprio aplicativo ele já vê a localização e já indica a loja mais próxima ali, o determinado pedido para ele poder fazer a entrega. Você não pode ter o Instagram dos chefinhos da Santa Filomena com a Imperatriz, mas você pode divulgar o arroba aqui na Strong, você pode divulgar. Qual que é o arroba do seu aqui? Que se eu quiser pedir aqui, eu estou em São Bernardo, estou na região central do Nova Petrópolis, se eu quiser pedir, como é que eu faço? Olha, vocês podem pedir tanto no iFood como no 99. Vocês já entregam pelo iFood 99? Sim, nós já entregamos pelo iFood, pelo 99, e também pelo nosso Instagram, que é @chefinhosbrasil. Tá? @chefinhosbrasil, tudo junto. Exatamente, exatamente. A pessoa, ela entra ali, tem ali todas as diretrizes, e a pessoa consegue fazer o pedido, e aí o pedido ele vai ser enviado para a unidade mais próxima. Hoje, qual que é o raio que vocês pegam? Vocês pegam só São Bernardo ou já está começando Santo André, São Caetano? Hoje nós atuamos num raio de 9 quilômetros a partir daqui. Então a gente pega uma parte também de Santo André. Ó, Strong tá 8, hein? Tem que nos atender. Então a gente atende. A gente atende, sim. Bom, uma outra desvantagem, né, de uma franquia, que às vezes a gente pensa, eu vou ter uma franquia porque vou ter já 50% do caminho percorrido, não tem que me preocupar com muita coisa. Mas como você falou, né, pagar royalties e taxas recorrentes, né, o fundo de marketing mensal, né? Exatamente. E o risco de imagem. Por exemplo, se você tiver um problema na matriz, isso pode te afetar diretamente também. Com certeza. E isso é um outro ponto negativo. Você pensou nisso antes de ter a franquia? Pensei com certeza. E tanto eu como meu irmão, a gente estudou muito a respeito da franquia antes. A gente chegou a ver as verificações, né? Os comentários dos clientes, se eles gostavam, quais eram as reclamações, se era uma marca que já era bem vista, entendeu? E nós vimos que, por exemplo, quando você entra ali no aplicativo do iFood ou do 99, tem ali as principais marcas, não sei se você já prestou atenção nisso. E a nossa marca, ela já aparece ali do lado de marcas grandes, como McDonald's, Burger King, o próprio Habib's. Então, para sua marca aparecer ali, é porque ela tem uma boa qualificação, tá? Tanto na qualidade de entrega do produto, como na velocidade. Então, por exemplo, a gente despacha os nossos pedidos aqui, que são feitos pelo iFood 99, em menos de 7 minutos. A nossa meta é 7 minutos. Então, a gente tem essa rapidez também. E tudo isso ajuda muito a gente a qualificar a nossa empresa dentro do iFood do 99. Então, se vocês entrarem, vocês vão verificar que a Chefinhos aparece sempre entre as primeiras. Mas eu aconselho a vir comer pessoalmente, se você puder. Com certeza. Né? Porque o ambiente é gostoso, com música, acolhedor. Sim, com certeza. Vir presencialmente, a experiência é diferente, né? Venha falar com o Henrique. Uma coisa importante, viu, gente? Cada compra que você faz, você tem 10% de cashback na próxima compra. Eu sei porque eu venho aqui, eu adoro acumular cashback. Então, por exemplo, comprei lá R$30 no pastel. Quando eu vinha, depois de 2 semanas, eu tinha R$3 de cashback, que automaticamente já entrou de desconto. Exatamente. Tem que usar em 3 meses, não é? Se eu não me engano, são 45 dias. 45 dias. 45 dias que a pessoa tem para estar utilizando esse cashback. Mas os clientes, eles gostam bastante dessa questão do cashback. E é uma forma da gente fidelizar os nossos clientes, né? Se o cliente já gostou, por que não ele ter um desconto na segunda compra? Né? E assim, toda vez que a pessoa compra, por mais que ela utilize o cashback, gera outro cashback para ela. Né? Então, a ideia é que o cliente esteja pedindo sempre aqui conosco. Né? Outra desvantagem, a gente acabou comentando indiretamente, mas é a dependência também. Né? Você fica muito dependente, porque o sucesso
também depende da gestão estratégica e da inovação da franqueadora. Com certeza, com certeza. Claro que assim, né? Isso pode ser tanto um ponto negativo como um ponto positivo. Se você acredita na marca, acredita no potencial do negócio, conheci o Matheus, que foi quem criou a empresa, você acredita na pessoa que está iniciando isso, em todo o know-how, todo o conhecimento que ela tem, e isso acaba sendo um ponto positivo, né? Porque ele acaba trazendo mais pontos positivos do que negativos. E como eu comentei, ele tem uma expertise de mercado que tanto eu como meu irmão nós não tínhamos. Então isso acaba trazendo muitos atalhos para nós. E muitas ideias, né? Por exemplo, eu tinha a ideia de fazer investimentos no marketing, né? Em algum setor. E ele já falou para mim, Henrique, ó, a gente já fez isso e não deu certo. Não aconselho você a investir aqui. Então, muitas vezes acaba trazendo até uma... O investimento no marketing não deu certo na época? Porque assim, ó, o que acontece? É que quando eu falei marketing, eu falei de uma forma muito geral. Você já deve ter visto no Instagram aquelas empresas, dicas do ABC, dicas de São Paulo, não sei se você viu. Já. Isso há 3, 4 anos atrás dava muito certo. Então lotava de clientes. E de 1 ano, 6 meses para cá, já não tem mais o mesmo retorno. Então as últimas experiências que ele teve contratando esse tipo de serviço para marketing, o valor do investimento que ele teve com a receita não pagou o investimento, acabou fechando negativo. Então isso era algo que eu já queria fazer. Ele falou, olha, Henrique, a gente acabou de fazer há alguns meses. Isso mostra também como a sociedade muda, né? Constante mudança. Olha. Está em constante mudança, entendeu? Então, por isso que é muito importante esse feedback, porque senão eu já teria investido e talvez eu não tivesse retorno. O retorno que você desejava, né? Exatamente. Agora a gente falou muita coisa negativa no começo sobre abrir empresa no Brasil. Sim. E de 5 milhões que abrem, 2,9 fecham já no primeiro ano. Mas quem está pensando em empreender, ou quem está pensando em ser um franqueado, até dos Chefinhos ou de outra marca, o que você falaria para quem está lá em casa? Olha, o que eu falaria assim, eu acho que o mais importante é a pessoa estudar bem ali a área que ela quer entrar, tá legal? Se tiver alguma forma da pessoa entrar nessa área e conhecer o dia a dia, eu acho que isso é fundamental. Por que eu falo isso, né? Claro que não no modelo da franquia, porque o modelo da franquia já te traz toda a expertise. Mas por mais que a franquia traga essa expertise, é muito importante que a pessoa busque referências dessa franquia, que olhe os comentários, o que as pessoas falam, para ter uma ideia se essa franquia está atendendo os pré-requisitos e já é algo que é falado de forma positiva ou negativa. Mas, por exemplo, se a pessoa deseja empreender numa área que ela não tem conhecimento, o conselho que eu posso dar é tente de alguma forma entrar nessa área para você conhecer o dia a dia, conhecer as dificuldades, para que quando você monte a sua empresa nesse setor, você já tenha uma dimensão das coisas que podem acontecer. Por exemplo, quando eu montei a minha financeira, eu não tinha a menor ideia dos problemas que eu poderia ter. Então tudo para mim acabou sendo uma surpresa. E ali eu tive que aprender na raça a resolver as situações. Quando a pessoa já tem um conhecimento daquela área, já sabe quais são os possíveis problemas que ela vai ter, ela já cria soluções, certo? Isso vai fazer com que encurte o caminho para que a pessoa tenha sucesso. Então eu acho que o planejamento é fundamental, ter o conhecimento da área que você vai entrar. Se você não tem o conhecimento, o modelo de franquia é um modelo muito adequado, tá? Claro que é bom você estudar também se a franquia que você quer aderir já não está saturada, que às vezes é uma marca que já tem em todo lugar, já está saturado e você não consegue performar. Então é importante isso. E você ter ali um fluxo de caixa, ter uma boa reserva de emergência. Eu considero que você tem que calcular o custo da sua empresa e multiplicar por 12. Se você tiver esse valor em reserva, eu acho que é um tempo adequado aí para você esperar as coisas começarem a andar. E se o Henrique de hoje, 2026, qual é a cidade hoje, Henrique? Estou com 33 anos. 33 anos. Se o Henrique de 33 pudesse voltar no tempo, para aquele Henrique de 2013, o que você falaria? Você faria alguma coisa diferente? Você faria exatamente a mesma coisa? Que conselho esse Henrique, 20 anos depois, falaria... 20 não, 13. 13 anos falaria depois. Para aquele Henrique lá, dos 18, 20 anos. Olha, eu com certeza traria para ele uma visão um pouco mais madura. Se eu tivesse essa visão desde o início, com certeza, muita situação que eu passei, eu não teria passado.
muitos problemas que eu tive. Eu acho que eu teria me preparado de uma forma melhor, teria feito um caixa, teria procurado um conhecimento maior a respeito desse segmento antes de eu entrar. Eu acho que isso me ajudaria bastante a evitar muitos problemas, muitas situações complicadas que eu tive. Eu acho que, por exemplo, eu comecei a ver algum resultado, a começar a colocar algum dinheiro no bolso depois de 2 anos. Eu acho que eu com certeza teria encurtado esse caminho e não teria chegado ao ponto de quase fechar a minha empresa pela minha falta de experiência em questão de gestão, a falta de experiência de lidar com pessoas e principalmente o fato de eu não conhecer nada do ramo que eu estava entrando. E eu acho que esses foram os pontos ali que, quando eu entrei, que eu vi o que era, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? E ali eu tive que resolver as coisas com a cara e com a coragem. Errei muito. Claro que a gente nunca está isento dos erros, a gente tem que procurar aprender. Mas quanto menos você puder errar, isso acaba sendo muito mais fácil para você conseguir ter sucesso. E o Henrique é um cara muito família. Bastante. Tanto que a família trabalha toda aqui, né? Com certeza. É o irmão, é a mãe. Cunhada, né? Exatamente, a minha sua mãe. mãe. Exatamente. O que a família representa para você, Henrique? Para mim, a minha família ela é a minha base, né? Quando eu iniciei a minha financeira, iniciamos apenas eu e a minha mãe. E a minha mãe, ela não queria a princípio, mas ela acabou acreditando no meu sonho, que era empreender. E aí ela veio comigo. E quando eu comecei a entender como funcionava, o potencial que tinha o negócio, eu convenci o meu irmão a vir comigo. Porque o meu irmão ele tem expertise em áreas que eu não domino. E ali eu tinha certeza que o meu irmão ele iria agregar bastante. E tanto eu como meu irmão e a minha mãe, a gente tem uma relação muito boa. Eu sei que muitas pessoas pensam que trabalhar em família não dá certo, tem esse certo preconceito, mas eu acho que se você souber limitar as coisas, você souber separar a parte família da parte empresa e você puder cobrar a pessoa e não afetar a sua relação, se você conseguir ter essa maturidade, dá para você empreender em família sim, e isso pode dar muito certo sim. No meu caso, acabou dando muito certo, porque eu tenho expertise em determinadas áreas, o meu irmão tem outras, eu e meu irmão, a gente somos muito diferentes, e a gente se une e acaba dando uma combinação aí muito bacana. É curioso, tem gente que não consegue suportar a esposa e o marido nem à noite, né? Verdade. O cara trabalha na empresa, a mulher trabalha em outra, aí quando se vê lá das 8 às 10 sai faísca, né? Com certeza. No final de semana tem homem que torce para ter jogo de futebol quando ficar com a mulher. Verdade. E aqui não, Verdade. É uma convivência 24 horas praticamente. Mais ou menos isso, né? Porque eu e meu irmão, a gente convive o dia inteiro aqui na empresa, né? Claro que a gente já não mora junto, mas no início, quando a gente começou a empreender, a gente morava na mesma casa ainda. E uma das coisas que eu tive que aprender foi justamente isso. A gente pegava os problemas da empresa e levava para casa. E isso acabava desgastando um pouco a relação, né? Claro que todo começo a gente tem que trabalhar mais. Então a gente levava muito trabalho para casa. Mas conforme as coisas começaram a andar, começaram a dar certo, a gente falou, opa, peraí, problema na empresa, vamos resolver na empresa. Aqui a gente é irmão, a gente é família, a gente não pode misturar as coisas. Então quando você aprende a separar esses pontos, tem tudo para dar certo sim, com certeza. Então, ok, a relação com a mãe, com o irmão, com a cunhada. Mas você é casado agora? Sou casado. Casadíssimo. Casado. E eu sei também que você incentiva a sua esposa nos negócios dela, né? Sim, com certeza. Eu sou sócio dela na corretora que ela tem. Como que é essa corretora? Conta pra gente. É uma corretora de planos de saúde que ela tem. Ela já tem essa empresa aí há 7 anos e ela já atua nesse mercado de plano de saúde há 18 anos. Uhum. Então ela já tem uma expertise. E eu entrei como sócio dela para mim poder ajudar um pouco mais no nível estratégico, porque ela cuida muito ali da parte tática, né? Então ela é a supervisora, ela resolve os problemas do dia a dia, ajuda os vendedores, faz treinamento. E eu cuido mais da parte estratégica, que é a direção e o rumo que a empresa vai tomar. Então acabou sendo um casamento aí muito positivo nisso, a gente se entende muito bem. Muito bem. E é legal isso, né? Porque você é casado e você é o principal apoiador
da sua parceira. Não, com né? certeza, com certeza. Não tem a disputa, não é separar, é somar, né? Somar, tanto é que quando eu a conheci, ela já era empreendedora. E esse foi um dos pontos que me chamou a atenção nela, que eu gostei muito disso. E a nossa troca de experiência é muito positiva. Então ela já passou por situações que eu não passei e eu passei por situações que ela não passou. Então um acaba agregando muito pro outro. E tudo que eu quero é ver o sucesso da minha esposa, quero ver ela crescer na empresa dela, quero ver ela tendo muito sucesso em tudo que ela faz. E o que você deseja para os chefinhos daqui para frente, né? Além de vida longa, quais são os seus votos para esse seu novo filho, para esse seu bebê que nasceu há 3 meses? O que você diz aí para o seu mais novo filho? Eu desejo muita sorte, né? E que não seja a única unidade, que seja a primeira de muitas unidades que nós vamos abrir nesse segmento. Tem sido algo novo para mim e para o meu irmão, mas algo que a gente está gostando muito. E tem sido algo que tem amadurecido muito a minha visão e a visão do meu irmão como empresários. A gente está enxergando esse nicho de alimentação com outros olhos hoje. E isso foi a Chefinhos que trouxe para nós. Então eu desejo muita sorte, muito crescimento e que a gente consiga ter sucesso cada vez mais. E daqui a alguns anos, quem sabe, a gente não tenha a nossa unidade, né? Não tenha a Chefinhos espalhada pelo Brasil aí, né? E aí, para quem está em casa, só para terminar, qual que é o endereço para quem quer visitar pessoalmente? Avenida Imperatriz Leopoldina, número 53. Fica atrás da Igrejinha Santa Filomena, aqui no centro de São Bernardo do Campo. Super bem localizado, aqui perto da Santa Filomena, né? Exatamente, exatamente. Quem quer ficar no conforto do lar, tá chovendo, tá frio, quero pedir de casa, como é que faz para te encontrar? Nós temos tanto no iFood e no 99. Basicamente, é só você escrever Chefinhos, que a nossa marca já vai ser a primeira. É só ver a coroa dourada, né? Se puder mostrar a coroa dourada ali. E mostra o arroba ali também na parede. Aqui, nós temos o arroba aqui, Chefinhos aqui, Brasil, do nosso Instagram. E a nossa coroa dourada ali, que é o símbolo da nossa empresa. E mostra aí na TV, olha cada coisa maravilhosa. Olha, gente, eu tô fazendo entrevista aqui e tô só observando a TV, né? E isso é uma estratégia muito boa de marketing também. Porque quem tá comendo já começa a pensar na próxima vez que vai vir, o que eu vou pedir? Olha aquele chocolate. Olha loucura. Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Obrigado pela parceria, pela confiança. A Strong também trouxe um mimo aqui para você lembrar aqui da gente. Pode vir, Manu. Pode vir aqui. Obrigado, viu? Aqui para agradecer você. Muito obrigado, viu? Pela confiança aí. Obrigado, gente. A Strong tem muita muito obrigado, viu? Muita honra de muito ter obrigado você. Mesmo. Como o nosso mantenedor, o seu Sérgio Tadeu Ribeiro, sempre fala que não existe ex-aluno. Existe aluno formado. Porque uma vez que você é um aluno, você vai ser sempre um Stronger, né? E a gente tem muito orgulho de ter tido você como aluno, de ter você em nosso histórico, não só no histórico dos diplomas, mas também ter você tão presente na Strong sempre, nos ajudando, e ver você crescendo aí e decolando como... sempre que eu venho aqui, uma nova surpresa positiva, né? Então, parabéns pelo seu sucesso. Obrigado. Isso também é muito fruto da sua humildade, do seu coração bom e de você ser uma pessoa diferenciada. Obrigado. Eu fico muito feliz, de verdade, porque eu penso que acima de qualquer coisa, acima de qualquer negócio e de tudo que a gente vai fazer na nossa vida, nós temos que ser pessoas boas e pessoas honestas, né? Então, tudo aquilo que a gente faz com honestidade, tudo aquilo que a gente se dedica e coloca amor naquilo que a gente faz, as coisas tendem a dar muito mais certo. Então, te agradeço aí, professor, muito obrigado. Quero agradecer mais uma oportunidade aí da Strong, uma faculdade ao qual eu tenho muito carinho. E só para vocês terem uma ideia, o meu enteado estuda na Strong, né? Então, para vocês verem como eu gostei da faculdade, gostei tanto que eu falei para ele, cara, se você for estudar, eu quero que você estude nessa faculdade, porque essa faculdade foi muito boa para mim, agregou muito, e eu tinha certeza que também iria agregar muito para ele. Então ele está indo agora, se eu não me engano, para o 4º semestre já. Qual curso que ele faz lá com a gente? Direito. Ele está amando a faculdade, fala super bem. Ele estava em dúvida entre algumas faculdades aqui do ABC, mas eu falei para ele, não, você vai fazer a Strong, eu tenho certeza que você vai gostar. Então é uma faculdade que eu tenho muito carinho, uma faculdade onde eu aprendi muito.
Me trouxe muito conhecimento aí no meu dia a dia. E quero te agradecer também, professor, pela oportunidade, né? Foi meu professor aí no primeiro semestre, Logo no começo, de comunicação empresarial, e foi fundamental aí para mim poder ter todo esse carinho pela faculdade, porque as aulas eram maravilhosas, as aulas eu guardo com muito carinho, né? A gente se divertia bastante, a forma como a gente aprendia era muito legal, então quero te agradecer também, professor. Obrigado. Muito obrigado, que você continue com essa dinâmica, tá? Com essa felicidade, com esse prazer que a gente vê que você coloca em tudo que você faz, porque isso é fundamental. Tá? E sucesso sempre. Amém, para todos nós. Já estou contando com vir aqui para o seu próximo negócio. Amém, amém. Se Deus quiser, a próxima vez que você vir já vai ser alguma outra coisa aí, se Deus quiser. E esse foi mais um episódio do Strong Visita, hoje visitando Chefinhos, @Chefinhos Brasil, siga aí no Insta. Meu aluno Henrique Macedo, muito bem colocado, extremamente elegante, extremamente falante, comunicativo. Opa, falo bastante, viu? Eu falo muito mesmo. Aulas de comunicação deram certo. Foram muito importantes. Você vê que eu não paro de falar. Então, até o próximo episódio de mais um Strong Visita. Strong Visita a sua empresa, hoje Strong visitando Chefinhos. Agora, imagens aí do local e das delícias aqui desse ambiente. Hoje eu venho mostrar para vocês o novo empreendimento do meu aluno, Henrique Macedo. Já gravamos com ele no restaurante Sabor é Vida, na Financeira. E agora ele tem a pastelaria da franquia Chefinhos, que vende pastéis, wraps, cafés e muito mais. Vamos saber com ele como que é o desafio de empreender no Brasil. Vamos lá, já fazem aproximadamente aí 3 meses que eu inaugurei essa franquia, que é uma franquia onde a gente comercializa pastéis premium, massas, wraps. A gente sempre amou pastel, né? E aí o meu irmão pediu uma vez, e aí nós experimentamos e nós gostamos muito do produto, né? E eu entrei como sócio ali para mim poder ajudar um pouco, trazer um pouco da experiência que eu tenho na operação dela. Então, é o que falam, né? Quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Então é sempre bom a gente diversificar, porque às vezes o nosso mercado passa por uma crise e a gente tem ali outras oportunidades ali para a gente tá atuando, né? A faculdade foi muito importante para mim, porque assim, eu tinha a experiência prática, mas a teoria eu não tinha. Então, por exemplo, tem muita coisa que a faculdade ela me ajudou a abrir a minha visão, explicando muito sobre isso, sobre essa questão do fluxo de caixa, como você calcular os custos da sua empresa, me ensinou também a questão do CMV, então assim, que me auxiliou muito no restaurante, me ajuda muito aqui.
na Chefinhos. A faculdade me trouxe a possibilidade de conversar com outras pessoas que tinham empresa, pessoas que o pai tinha empresa e o filho trabalhava. Então, a troca de experiência é muito legal, é muito bacana.